E aí, meu amor, vamos preparar nossas delícias na cozinha? Vamos nessa! E aí, galera do meu canal do YouTube, hoje vamos fazer uma torta com farinha de amêndoas e quinoa, sem glúten, com frutas. As frutas especificamente são manga, uva, kiwi e morango. Não importa a marca da uva, pode ser a marca de sua preferência. A manga, de preferência Palmer, porque ela é mais firme, mais consistente e também com menos fibra. A massa super simples. Vai levar 2 xícaras de chá de farinha de amêndoas, meia xícara de chá de farinha de quinoa, 3 colheres de sopa de manteiga e uma pitada de sal. E as frutas, uma manga Palmer, se a forma for de tamanho médio. A forma sendo de tamanho um pouco maior, vai levar 2 mangas Palmer e no lugar de 2 kiwis vou levar ao todo 4 a 5 kiwis cortadinhos também para poder fazer a decoração em cima após a massa ficar pronta. Tempo de preparo da massa, 10 minutos. Se precisar ficar um pouquinho mais, passando os 10 minutos, você abre a porta do forno, dá uma olhadinha e vê se já está dourando. Se já estiver dourando, você deixa mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos a mais. E depois desliga e tira logo em seguida. Deixe esfriar e reserve. Coloque as frutas para fatiar em fatias finas ou um pouquinho grossas, aí fica só a seu critério. Vai precisar de geleia também, de frutas vermelhas ou da sua preferência também, para colocar na massa após pronta. Primeiro você bota a geleia e depois você vai montando da borda para o centro até chegar no final da torta, intercalando as frutas. E assim está pronto a sua torta de farinha de amêndoas e quinoa totalmente sem glúten. Siga o meu canal e acompanhe o passo a passo que você vai ver o quão simples que é fazer essa receita. E a farinha de amêndoas, tanto quanto a de quinoa, você encontra em lojas de artigo natural ou até também mercados que têm aqueles setores mais completos em artigo natural. E as frutas, mercado, não tem mistério. Um beijão da Val e do Pedro, cozinhando com emoção. Oi galera, faltou só mais um detalhe. A forma tem que ser de fundo removível, não pode ser forma de fundo fixo. Por quê? Quando você for retirar a massa após fria do forno, tem que sair ela inteirinha e perfeita, por isso que a forma tem que ser removível. A forma de fundo fixo não dá para tirar essa massa. Valeu? Abração, tchau, tchau! Então aí tem 2 xícaras, né? Uhum. Ó. 3 colheres de sopa. Ó. Vai direto na massa. Bem cheia, não economiza não, porque essa massa precisa muito da manteiga para ela poder ficar
bem uniformizada e bem umidazinha. É a manteiga que vai dar essa untuosidade nela. E vai deixá-la com a característica da própria massa de torta, como ela é. E uma pitadinha de sal. No olho mesmo, não tem dificuldade nenhuma. Uma pitada de sal. E a massa, ela com as próprias mãos. Porque o calor das mãos é que vai fazer com que a farinha de amêndoas, junto com a farinha de quinoa, mais a manteiga e o sal, tornem ela uma massa bem incorporada. Vai incorporando aos poucos. Tenha paciência, porque partes dela vão começar a soltar. Isso é normal com o início do processo. Mas aos poucos ela vai incorporando até ela criar a forma mesmo de uma bolinha, entendeu? Bem estruturada. Aí sim ela já está pronta para ser colocada na forma de base removível, de fundo removível, e aí você vai abrindo ela nessa forma de fundo removível, com as mãos mesmo, devagarzinho, com as pontas dos dedos e com movimentos suaves com a mão fechada. E aí no final, quando você tiver aberto ela uniformemente em toda a forma, aí você vai alisando para ela ficar toda uniforme com a colher de silicone. Olha aqui que eu tô falando para vocês, gente. É assim, muita paciência. Pensa que você está brincando com areia de praia. De fazer massinha com areia de praia. É assim que essa massa parece. E o melhor também, e tem que ser também, os ingredientes como a manteiga, preferencialmente sem sal. Porque a manteiga sem sal, ela não contém sabor para massa. Porque o ideal não é a massa ter sabor, mas sim ter a crocância que uma massa tem que ter de uma torta. E o que vai conferir sabor mesmo a essa torta é o recheio, que são as frutas. E a cobertura que vai por cima com a colher, polvilhando levemente com mel. É isso que vai dar o sabor completo que essa torta tem. E elas têm que estar, tanto a manteiga quanto todos os ingredientes que compõem umidade, em temperatura ambiente. Nada de congelado. Porque demora para incorporar na massa e a massa não vai ficar tão boa como deveria ser. Então todos os ingredientes, como a manteiga, tem que estar em temperatura ambiente, que é a temperatura ambiente que vai conferir, olha como ela está encorpando, que vai conferir a essa massa a untuosidade e a incorporação completa que ela precisa. Sem falar a beleza que ela fica também, após totalmente incorporada.
E o melhor de tudo, uma massa que não tem carboidrato, uma massa totalmente saudável, e a única gordura que leva é a da manteiga, que é justamente para conferir essa umidificação que a massa precisa para ela poder adquirir a forma necessária que uma massa tem que ter. Ou seja, é uma massa perfeita. Olha como é que ela tá ficando, gente. Quem fizer, eu tenho certeza que vai se apaixonar e não vai querer experimentar outra torta na sua vida. Além do que, tem coisa melhor do que fazer a sua própria torta na sua própria casa, sem ter que sair para comprar, sem ter que também comprar um produto que você não sabe como é feito, com quais ingredientes é feito. Muitas das vezes é feito com vários corantes, espessantes, gordura hidrogenada, frutas artificiais. Tem nada melhor do que você fazer na sua própria casa, com seus próprios ingredientes, uma massa realmente maravilhosa. Não se preocupem, porque essa parte que fica soltando é normal da farinha, que a farinha de amêndoas ela não tem tanta oleosidade, ela tem oleosidade característica da própria amêndoa, mas não é tanta. E quem confere essa oleosidade a mais nela é a própria manteiga. Vai sovando com as mãos, com muita paciência, carinho e amor. E no final você vai ter uma massa perfeita, como tem que ser. Como é que a forma praticamente sai limpinha. Justamente porque a gente uniformizou muito bem essa massa, trabalhou muito bem com a manteiga em junção com a farinha de amêndoa e a quinoa. Sovou bastante ela, para ela pegar corpo. E aí, no final, a gente só vai batendo nas laterais dela para finalizar o restante da farinha que ficou por fora, para incorporar na massa, e tira levemente do pote e bota já direto na forma com fundo removível. Olha que perfeição, limpinha. Desperdício zero de ingredientes. Só que antes de eu espalhar, me dá um pratinho ali, que a inteligência rara esqueceu de fazer um negócio. Galera, antes de mais nada, botar um pouco de manteiga na forma de fundo removível antes de colocar a massa. Não coloquem direto, como eu havia falado, não. Porque quando ela estiver pronta, ela pode agarrar no fundo e ficar mais difícil de tirar. Ou acabar quebrando e estragando todo o teu trabalho que foi feito anteriormente com a massa. Então sempre untem a forma de fundo removível com um pouco de manteiga. Não tem problema se for sem sal. Até melhor ser sem sal, porque aí não passa sal nenhum para a massa, como eu havia falado. Porque o ideal é a massa não ter realmente gosto. A não ser mesmo a forma mesmo de uma massa amanteigada, que é o que essa massa é. E é isso. Olha que massa linda, gente. Olha como eu falei pra vocês que você abre ela com as mãos
fechadas. Pode dar uns leves soquinhos para a massa ir entrando aqui, ó, nas laterais, que é o objetivo. E entrando no desenho que ela tem que ter de uma torta. Em cima. Como é que é? Fala aí de novo. Não tem problema ela ficar um pouquinho gordinha no centro da forma, que isso faz parte da própria farinha de amêndoa, que é uma farinha bem encorpada e uma farinha que tem uma estrutura bastante uniforme. E às vezes ela fica com a barriguinha mesmo no centro, mas isso faz parte. Não é nada que é para se preocupar. Nas laterais, quando você terminar de dar as porradinhas com a mão fechada, com as dobras dos dedos, você vai empurrando com a mão aberta, dando leves batidinhas na massa, para ela ir incorporando em toda a forma de fundo removível. Após bem espalhada na forma de fundo removível a massa, leve a 180 graus no forno pré-aquecido. Já foi pré-aquecido, agora pré-aquecido nada, a gente conversa. Já foi ligado, aí agora está em, dá pra ver? Dá, 180. Olha a temperatura do forno, gente. Pré-aquecido a 180. 10 minutos. Vou botar pra conta. Então, galera, massa pronta, sendo que o tempo de 10 minutos, ao qual estava escrito na receita, leva bem mais do que 10 minutos. Passou 10 minutos, dourou em volta da torta, mas o centro da mesma ainda estava precisando dar uma dourada a mais e assar mais. Então, levou mais 10 minutos para dourar esse centro. E depois a gente colocou mais 5 só para terminar e ter certeza de que a massa ficou 100% assada. Então o total de tempo são 25 minutos. 10 no início, mais 10 após o início e mais 5 finalizando todo o processo. Ok? E o recheio, que são as frutas e tal, primeiramente você coloca a geleia de frutas da sua preferência na massa após a mesma estar morna e desenformada, espalhando bem com a espátula de silicone toda essa geleia em cima da massa. E após você vai colocando, intercalando nas bordas o kiwi, depois a manga, depois o morango e por fim a uva. E coloca, se você tiver em casa, polvilhando por cima, mel, para dar uma adocicada a mais e também para dar um brilho a mais na finalização de todo o processo da receita. E está pronta a sua torta de frutas.
leva à geladeira, logo após ela estar totalmente pronta, por mais ou menos uns 10 minutos, para dar uma geladinha. E depois é só servir. Rende de 10 a 12 fatias. Como eu havia dito, após a massa estar devidamente desenformada, passe delicadamente com espátula de silicone a geleia de sua preferência. Vai espalhando uniformemente, com muita leveza, delicadeza, carinho e amor, para incorporar super bem na massa. Não economizem, tá, gente, na geleia. Ela vai adquirir também sabor à torta e também as frutas que vão estar incorporadas no mesmo. Gente,